Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. Vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Privilégio de poder meditar na palavra santa e dela tirar proveitos para a nossa caminhada longa até o dia da nossa chamada à morada celestial. Na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, um trecho da palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, conforme sabemos pelas passagens descritas, nesta também, aproximadamente com 60 anos, e para aquela época, a gente tem que dizer mesmo, para aquela época, já considerado um homem idoso, e perseverante, e naquela ocasião, correspondendo com Timóteo, seu filho na fé, ele, mesmo preso, encontrou palavras para fortalecer o jovem pastor Timóteo, e essas palavras estão de forma tão bela registradas aqui na segunda carta que ele escreveu a Timóteo. Então, no capítulo 1 da segunda carta, o trecho do verso 6 até o verso 14, eu vou fazer a leitura e depois a gente vai distribuir algumas passagens que vão nos ajudar de forma bem popular, mas também com profundidade da inspiração que vem do Santo Espírito, para compreendermos o recado santo do Senhor, tá? Segunda de Timóteo, no capítulo 1, leitura do verso 6 ao verso 14, diz assim a palavra: Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Lá na primeira carta ele fala, imposição das mãos do presbitério. Então, quem impunha, e até hoje assim o é, as mãos sobre os vocacionados, pastores e presbíteros, já ministérios conhecidos na época da igreja primitiva, que se mantiveram até hoje, inclusive a mesma prática, de impor as mãos para ordenar os vocacionados e vocacionadas de Deus. Verso 7: Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, falando agora de si mesmo, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Lembre, observe que dia aí escrito com letra maiúscula, portanto, não é um dia comum, mas sim o dia final, o dia do juízo. Verso 13: Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Até aí, vamos mais uma vez orar, pedindo a direção do Senhor para esse tempo de reflexão da palavra. Vou pedir a você, Magda, dirija-nos ao Senhor em oração. Senhor Deus, Pai, aí vem tua presença, te louvamos e te glorificamos por esse momento. Que o Senhor, meu Pai, esteja conosco, com o reverendo Adilson, que o Senhor, meu Pai, nos direcione conforme a tua vontade, que tudo, meu Pai, que seja ensinado aqui nessa manhã, seja, meu Pai, para nosso crescimento espiritual, e que assim a gente possa, meu Pai, colocar tudo em prática. Sim, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, esteja conosco em todo esse momento, Sim, nos dando, meu Pai, entendimento e sabedoria para conhecer mais da tua palavra. Sim, assim Senhor. que eu oro em Cristo Jesus. Amém. Amém.
Há muitas frases feitas, irmãos e irmãs, acerca, né, da relação entre quem nós somos com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós, de alguma forma, se religiosos, também testemunhamos, né? Aí as frases feitas são: certamente vocês já ouviram a nutricionista falar, ou mesmo o personal trainer falar, você é aquilo que você come, né? Outros, na linha hoje é dia do professor, então uma frase bastante comum no mundo acadêmico é: você é aquilo que você lê, né? No louvor é muito comum, né? Na música, você é aquilo que você canta. Aliás, João Wilson Faustino, maestro, né, da nossa denominação, conhecido, de saudosa memória já, ele dizia, né, que a gente a teologia da igreja é pregada ou é anunciada através daquilo que ela canta, né? E ele dizia uma frase feita, que o diabo entra na igreja através do louvor, né? Então, porque é muita tentação nessa área. Então, essa frase feita pode, de alguma forma, representar aquilo que nós, de fato, reunimos como pessoa, a totalidade de quem nós somos, mas também aquilo que nós fazemos, né? Claro, então, o apóstolo Paulo, no final da vida, aqui nessa carta, está trazendo para si, você vai entender agora por que eu estou fazendo essa introdução, ele vai trazer para si o elemento central que, de fato, motivou, né, a sua caminhada ministerial, e agora, no final da vida, ele está colocando isso de forma prática também para um jovem que está começando, né? Ou seja, vou te admoestar, ou seja, vou te exortar, vou te chamar a atenção, para que você não fique agora decepcionado, porque já o teu mestre, no caso o apóstolo Paulo, no final da vida agora preso. Podemos pensar, poxa, tudo que ele pregou, tudo que ele falou, e agora no final vai recuar, porque encontra-se preso, né? Então, as tantas questões que a gente, biblicamente, vai aprendendo, que em alguns momentos a gente quer colocar diante de Deus. E uma delas é quando, Roberto, passando por crises, dificuldades, problemas sérios, a gente, por alguma razão, se não tiver madura na fé, começa a questionar a Deus ou jogar para Deus as perguntas que nós até então não obtivemos resposta, tá? Isso é muito comum, porém, precisa ter cuidado, precisa ter autoridade espiritual, se a gente acha que deve fazer algum questionamento a Deus acerca de como está a condução da nossa vida ou como está a nossa própria vida no sentido de respiração. É desse tema que a gente quer falar e, obviamente, o tema central tem que ser esperança. Então, o título da nossa reflexão nessa manhã é o seguinte: continue a esperar pelo fruto da semente que você plantou. Continue a esperar pelo fruto da semente que você plantou, tá? Isso é bastante conhecido também na Escritura. Antigo Testamento, Novo Testamento fala de forma figurada. O próprio Jesus tem uma bela parábola que Jesus deixou como legado acerca da parábola do semeador. Então, por que isso é importante? Porque no final da nossa vida, ou mesmo nos momentos difíceis da nossa vida, que a gente começar a questionar a nós mesmos e na nossa relação com Deus. Como eu disse, a gente acha em algum momento que tem autoridade para questionar a Deus sobre algumas questões que conosco acontecem, né? É importante que a gente faça essa reflexão acerca de continuar esperando no Senhor. E claro, o tema precisa ser o quê? Quais sementes nós distribuímos? Quais sementes nós jogamos pelo caminho? E por que eu faço essa reflexão, irmãos e irmãs? Porque ainda que a gente queira questionar a Deus sobre algumas questões sem respostas na nossa vida, é importante que a gente tenha uma consciência clara de que algumas das causas que nos fazem sofrer, né, são consequências do que nós plantamos. Então, a primeira reflexão que a gente precisa fazer é se aquilo que está nos fazendo sofrer, ou ter tristeza, angústia, decepção agora, se não é fruto de sementes que nós jogamos ao longo da nossa caminhada, né? Então, a primeira reflexão que a gente precisa fazer é exatamente essa. E aí a gente vai fazer a partir do apóstolo Paulo. Como não era o caso do apóstolo Paulo, né? Desde que esse homem foi chamado a caminho de Damasco,
pelo menos a biografia que está registrada na Escritura Sagrada, um homem que viveu, Magda, para a glória de Deus. E eu, como professor, né, tenho no apóstolo Paulo, né, uma referência, professor de teologia. Eu faço sempre questão de dizer, né, brincando, mas falando sério, a gente não sabe como será no céu, mas tente imaginar, ser vizinho de quarto de um homem desse. Há alguns que dizem que no céu a gente não vai reconhecer, eu também acho que não é reconhecer. Na verdade, no céu a gente vai viver para a glória de Deus, ou contemplar a glória de Deus. Tem um sermão do reverendo Jonas Dias Martins, Hernandes Dias Lopes, que ele fala isso. Não, mas não será uma coisa meio que monótona você ficar, né, ali na eternidade contemplando a glória de Deus? É que a gente quer jogar para o céu aquilo que a gente vive na terra. Não, contemplar a glória de Deus. Imagine, está na glória de Deus. Aí você pega os exemplos de Moisés, quando estava diante da glória de Deus, como é que era a reação dele, né? Então está contemplando a glória de Deus. Você vai passar a eternidade e não vai contemplar toda a glória de Deus. Então é isso que a gente vai fazer no céu. A gente vai contemplar a glória de Deus, né? Mas brincando, fazendo essa reflexão, imagina ter ali, ainda que a gente saiba que não será assim, mas imagine você ter ali, né, a oportunidade de conhecer um homem como Paulo, que pregou o evangelho em 3 idiomas diferentes, pastor por excelência, pregador por excelência, no sentido de anunciar o evangelho, né? E ao mesmo tempo, mestre por excelência, um homem habilidosíssimo, que Pedro reconhece isso na segunda carta, quando escreve que Paulo, quando falava de assuntos doutrinários, costumava fazer com coisas difíceis, porque de fato o entendimento. Então a gente fica pensando, o apóstolo Paulo, no final da sua vida, preso, encarcerado e ainda encontrando palavras através da sua pena para deixar esse legado escrito para Timóteo. Não tenha vergonha pelo fato de você estar preso. É isso que Paulo está dizendo. Então, por que Paulo está preso? Pedro, presbítero Marlene, na segunda carta, ou na primeira carta, no capítulo 4, ele fala, né, que a gente não deve se envergonhar por causa do sofrimento e perseguição do evangelho. Aí ele faz um trocadilho. Qual é a vergonha se estiver preso por conta disso? Qual é a vergonha que um preso deve ter? Se ele coloca lá, se for por quê? Por ladrão, porque é ladrão, assassino, corrupto e outras coisas que a própria prisão, né, está reservada, né, para pessoas que fazem isso. Então Paulo traz de volta aqui esse elemento importante para a nossa reflexão, dizendo que algumas coisas que nos fazem tristes, sofrer, né, a gente precisa perceber se aquilo que está nos fazendo sofrer, se não é consequência de sementes que nós jogamos. Então Paulo estava preso não porque era ladrão, não porque era corrupto, não porque era um assassino. Paulo estava preso por causa do quê? Da pregação do evangelho. Então, essa reflexão feita para nós é: o que está nos fazendo sofrer? Né? Isso é você que está sendo desafiado a pensar e refletir nesta hora, né? É fruto de semente que você mesmo distribuiu? Não, pastor, não é. Então, glorifica a Deus por esse sofrimento. Como assim? Bom, é o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui no texto. Estou preso por causa do evangelho. Estou sofrendo por causa do evangelho. E como nós sabemos, Paulo será decapitado em Roma por causa do evangelho, né? Então, nosso sofrimento é por causa do evangelho? É por causa do testemunho? Não, pastor, não é. Ações ruins, ou pensamentos ruins, ou palavras ruins, ou planejamento ruim. Bom, então a gente não tem que questionar a Deus com resultados que nos estão fazendo sofrer. Por quê? Porque se a gente perguntasse para Deus, devo distribuir essa semente, Senhor? Você sabe a resposta. Ele ia falar, não distribua. Tá? Vamos observar esse texto, irmãos, no contexto de outras passagens. Eu vou distribuir aqui algumas passagens para a gente refletir juntos, tá? Leila Silveira, Jó, capítulo 1, verso 22. Claudinei, Gênesis 37, verso 2.
Nicéia, Gênesis 41, 46. Marcos, Josué 14, versos 10 e 11. Vera Mantovani, Números 14, verso 8. Denilson, Números 13, 1, 2 e depois o 30. Números 13, 1, 2 e 30. E antes desses textos que foram distribuídos, eu vou convidar, agora que já foram encontrados os textos, guardem eles aí, para ocasionalmente a gente ouvir a leitura. E vou convidar a todos para ir um texto bastante próximo, só que no Antigo Testamento, aquilo que nós podemos compreender da mensagem aqui em Paulo. E falando, claro, sobre a linguagem figurada da semente que é jogada e, obviamente, se a gente jogou, há uma grande expectativa de a semente produzir, tá? A questão é que semente que nós jogamos. Abra lá comigo o texto onde Eclesiastes usa a mesma linguagem da semente, e de um modo que eu gosto bastante desse texto, que na minha Bíblia já está há anos todo riscado. Eclesiastes, no capítulo 11, ele fala de prudência, fala de planejamento e fala de atitudes que devemos ter, como que pela experiência e maturidade, antevendo como é que são os dias futuros, ou como eles podem ser. Eclesiastes 11, versos 1 ao 8, eu vou ler para você. Ele fala: lança o teu pão sobre as águas. Não sei se você já brincou, claro, né? Quando vai no parque que tem lago, e quando pode, que nem sempre pode, você pegar pão, pedaço de pão, e jogar no lago, né? É em questão de minutos o pão, porque ele é frágil, né? Ali a gente fala de o miolo, né? Ele rapidamente, né? Ou ele é estraçalhado por peixes que vão comer, ou ele rapidamente vai ser desmontado, desfigurado pela quantidade da água. E o Eclesiastes, o autor de Eclesiastes, usou a figura do pão jogado na água, Magda, para dizer que quando ele se espalha, ou quando ele se decompõe não, ele se autodestrói por causa da fragilidade da massa, e ele se espalha. E ele, em se espalhando, você perde o controle de onde vai chegar. Olha que coisa linda, o autor de Eclesiastes usa essa figura de um pão que é jogado na água, que vai certamente se desfigurar, e que você não terá o controle mais, já que a água é corrente, para onde vai chegar cada pedacinho de pão. Olha só, aí ele fala, ainda na sequência do mesmo sentido, né? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai achar ele inteiro? Não, olha só, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Ou seja, a gente sabe que sofrimentos, problemas, dificuldades, né, estamos sujeitos a isso. Eu costumo dizer, a família de cada um de nós é um case, a palavra em inglês case, para dizer, olha, é um caso a ser estudado, certo? E aí eu falo, uma questão de prudência. Ora, se você tem na família, né, um tio, uma tia, um primo, um irmão, um sobrinho, né, que jogou algumas sementes, que você já sabe as sementes, e que os resultados foram ruins, eu fico pensando, né? Porque é um case, Magda. Ora, você já conhece, você não precisou jogar aquela semente, outro jogou na sua família, outro jogou aquela semente. E depois de um tempo veio o resultado, e que agora você acompanha as lágrimas daquele seu familiar, como consequência da semente que foi lançada. Ora, pois, para nós não é um aprendizado, né? Então ele fala assim, olha, como você sabe que todos nós estamos sujeitos a sofrimentos futuros,
Ele fala, então o que a gente tem que fazer? Né? Ele fala, distribua. Ele usa a linguagem do semeador. Distribua com 7, com 8, porque você não sabe o que vai te acontecer no futuro. Verso 7. Verso 3. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore sobre o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí vai ficar. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz, agradável aos olhos, ver o sol, ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos, tudo quanto sucede é passageiro. Vou de novo aqui tirar a blusa, que falando esquenta, né? Olha só que coisa linda, como é que ele termina o trecho? Por melhor que você programe a sua vida, por melhor que seja a sua fé em Deus, por mais digno, correto e responsável que você seja, você não terá o controle sobre aquilo que vai acontecer com você no futuro. E por que isso é importante, Claudinei? Porque quando chegar o sofrimento, e você fizer uma reflexão e perceber que você está há 50 anos andando com Deus, se você não tivesse preparado para Ele, a tendência humana é culpar Deus, reclamar de Deus, porque está passando por sofrimento dele. Né? Então a primeira atitude é, não, estou sofrendo não é porque eu fui inconsequente, não é porque eu fui irresponsável, eu estou sofrendo porque o sofrimento faz parte da vida humana. Agora, pior do que sofrer, é sofrer um resultado de consequências que você devia ter se precavido e não se precaveu. Essa semana eu coloquei uma frase na minha rede social que justifica muito bem o que é, como é que eu penso a vida, né? Aí, e sendo pastor, irmãos, há tantos anos, eu já vi tanta coisa na igreja, né? Exemplos que a gente aprende com as famílias da própria igreja, né? E a gente está vivendo, né, às vezes, uma situação que a gente pode pensar, poxa, está tão próximo de mim, né, que é o seguinte, a pessoa envelhece, né, chega lá com 80 anos, ajudou tanta gente, ajudou os filhos, exemplo na igreja, e lá no final da vida, começa a ter dificuldades, problemas, só que não tem mais poder de escolha. Porque os filhos decidem por ele ou por elas. E a gente aprende com isso, né? Então a frase que eu coloquei no Facebook é: tome as decisões e execute-as enquanto você pode. Porque no futuro poderão tomar decisões contra você, né? E eu vou abrir um parênteses aqui para contar um exemplo que aprendi com um presbítero que gosto muito. Ele está vivo ainda, bem velhinho, bem idoso, mas lá no começo do meu ministério, ele disse para mim, por experiência familiar, e eu peguei aquilo como exemplo e gosto. Não é que você tem que seguir, mas gosto daquele exemplo, né? Eu acho que ele faz todo sentido na forma que eu vejo a vida. Ele contava o caso de um tio, né, muito rico, que quando chegou na idade avançada, ele resolveu vender todos os bens e distribuiu o dinheiro entre os filhos, né? Imaginando que quando viesse a precisar, né, os filhos iriam ajudá-lo, né? Doce ilusão. Ele terminou à míngua, porque primeiro que os filhos acabaram com tudo muito rapidamente. Aí depois ainda a única casa que restou, que era que ele estava, né, os filhos estavam lá como hienas, desculpa aqui a expressão, para o último imóvel ainda vender. Só não conseguiu vender porque aquele imóvel estava alienado, acho que lá para uma associação que ele havia, quando distribuiu os bens, ele havia dado, né? E aí o velho, desculpa a expressão, o senhor morreu de desgosto, porque no momento mais difícil da sua vida, que ele precisava do carinho e cuidado e responsabilidade dos filhos, os filhos não estavam nem aí para ele, né? Então,
o presbítero Mauri Rezende dizia: pastor, e isso aprendi, eu vi o meu tio, nos últimos dias de vida, passar essa angústia. Eu era ainda jovem, ele falava. Aí o Mauri, depois quando eu o conheci, o Mauri já era um homem maduro, já 60 e poucos anos na época, isso 25 anos atrás. E ele: por isso, pastor, Deus me deu graça para construir e conquistar alguns imóveis. Aí ele dizia assim: eu tenho alguns imóveis aqui em Goiânia, e se ele estiver ouvindo, isso é um testemunho, viu, Mauri, que até hoje me marca. E todos aqui, os imóveis que eu tenho, estão todos no meu nome. Claro, eu sei que vai ficar para os meus filhos quando eu morrer, mas enquanto eu estiver vivo, está no meu nome, e se eu precisar vendê-los, não hesitarei em fazê-lo, né? Por que o senhor está falando isso? Porque a gente vê, irmãos e irmãs, esse romantismo muitas vezes que os pais criam, né? Que abrem mão de muitas vezes de coisas pessoais em nome dos filhos, né? Então quando ele fala lança o teu pão, em vários lugares, ele está usando a metáfora seguinte: olha, não aposte, aqui desculpa a expressão, é só uma linguagem figurada, não aposte todas as suas fichas de futuro em apenas uma coisa. E tem pai e mãe que faz isso, aposta todo o seu futuro num relacionamento com o filho, abre mão de tudo para os filhos, achando que quando precisar no futuro, os filhos vão cuidar deles. Onde é que está escrito isso? Aliás, me lembrando de um texto aqui que não estava anotado, mas lembrei dele, vou achar para você. Também palavra de Deus. Há quanto tempo o texto foi escrito? Dizer que o ser humano já é o mesmo há muito tempo, né? Deixa eu achar aqui, em Provérbios, acho que, deixa eu achar, eu já te mostro. Provérbios, aqui, abra aí, Provérbios 23, quem encontrar pode ler em voz alta, por favor, o verso 22, Provérbios 23, o verso 22. Ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Pronto, né? Sim, a Bíblia vai dizer em muitas passagens, né, que honra pai e mãe para que tudo te vá bem, para que você prolongue os seus dias, né? Isso é um dever, mas nem sempre, né, os filhos vão cumprir esse dever, e se não tiverem temor a Deus, né? E mesmo que digam que tenha temor a Deus, irmãos e irmãs, né, prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Seu filho tem temor a Deus, ele não faz mais do que obrigação, já que você o criou na presença do Senhor, né? Mas dinheiro, irmãos e irmãs, é dinheiro em qualquer lugar do mundo. Então ter prudência, né? Cuidar do futuro, imaginar que nem sempre o romantismo que a gente imprime na educação dos filhos será reconhecido lá no futuro. Então é disso que nós estamos falando, porque quando chegar na fase que você não terá mais condições de reagir por si próprio, né? Não tenha nenhuma dúvida de que aquilo você está preparado para enfrentar. Então o apóstolo Paulo está preso, pouquíssimas chances de sair, como de fato não vai acontecer, entendeu? E ele será como que ele fala, né? Oferecido em holocausto, como libação, mas por plena convicção de que está ali por causa da perseguição do Evangelho, né? Ou seja, alguém que está maduro na fé, suficiente para entender que nem todo sofrimento é consequência de escolhas ruins que a gente faz na vida, né? É importante a gente estar sempre claro diante disso. Então o texto de Eclesiastes mostra exatamente isso, essa prudência de entender que muitas coisas estão sujeitas na vida de cada um de nós, muitas coisas. Então olha, lembre de várias delas, quanto mais delas você lembrar e se precaver, melhor, para não te pegar de surpresa. Então ele fala, lança o teu pão sobre vários lugares. Ah não, mas a vida não é assim, não. Então temor a Deus, devoção ao Senhor, vida consagrada, não nos garantem que a gente não estará sujeita a passar por alguma decepção familiar, algum problema de saúde grave, né? Algumas coisas que a gente não tem controle. De fato,
a gente não tem controle. Bom, a ideia de lançar o adubo, né? De lançar a semente. Jó, Leila, 1:22. Jó 1:22. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Exatamente. Então, como vocês sabem, Jó era dono de muitas posses, de uma família longa, 10 filhos, família grande. E no começo do capítulo vai dizer que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, e que semanalmente ele oferecia louvor a Deus, holocaustos, inclusive pelos seus filhos. Então percebe? Então um homem temente a Deus, um homem crente, cultuava ao Senhor, que criou seus filhos, vamos imaginar, né? No princípio da palavra, e olha o que sucedeu aí. E aí o texto diz, e nem mesmo em tudo isso que ele passou, ele foi questionado a Deus. Ou ele, como se diz, abandonou a sua fé. Aí você pergunta, tinha motivo? Humanamente falando, tinha. Mas a maturidade espiritual o levou a enfrentar tudo aquilo. Claro que estava no começo da provação, depois vai ficar muito difícil, a ponto de quase perder a consciência. E no final do livro vai mostrar que ele ainda amadurece mais ainda na sua relação com Deus, quando ele vai dizer que conhecia Deus de ouvir falar, mas agora a experiência pela qual passei me moldou tremendamente. E a gente então aprende com a lição. Mas a causa do desterro, da humilhação, da perda, das mortes que aconteceram na casa dele, das perdas financeiras, consequência de sementes que ele lançou? Não. A Bíblia diz que ele lançava a semente o quê? Né? De glória e louvor a Deus. Semanalmente fazia culto, intercedia pelos seus filhos. Esteve livre de todo tipo de problema? Não. E aqueles problemas o levaram a romper-se com Deus? A romper a sua fé com Deus, comunhão com Deus? Não. Né? Então, não é justo passar por isso. Mas por que não é justo? Você se acha melhor do que qualquer outro crente? Né? Então, na verdade, a gente tem que se preparar para todas as situações. Né? Eu costumo dizer para mim mesmo, em casa, na minha vida, eu costumo fazer o plano A, o plano B e o plano C. A minha mulher fala, você é doido? Eu não sou doido. Né? Claro que eu tenho a mania de ter meio que o controle das coisas, né? E às vezes isso me coloca um espinho na carne, né? Ou Deus controla ou a gente controla. Mas o medo de ser apanhado de surpresa e perder ali, você perder o controle, né? Ou seja, de você não poder mais tomar decisão, é uma coisa assim, né? Que meio que, para mim, é diária, constantemente. Então eu faço o plano A, o plano B e o plano C. Sabe aquela máxima que se fala? Prepare-se para a guerra. Se ela não vier, glória a Deus. Você não vai gastar munição e nem vai correr risco de morte. Mas se ela vier, não vai te pegar. Não vai te pegar o quê? Né? Despreparado. Pode falar. Mas, igual o senhor fala, né? A gente pode estar preparado. Mas se a guerra vem, a gente está num lugar que não tenha nada do que a gente vai fazer. Mas então só não se preparou. Não. Falando igual as pessoas que saíram, um exemplo lá, né? Saíram daqui, se prepararam, foram fazer um passeio, aqui está com a vida ganha, aqui está com a vida tudo, foram fazer um passeio lá, onde teve a guerra. Chegou lá, a guerra chegou, ela não tinha nada para se virar lá. Não, mas ela teve que enfrentar a guerra. É que aí é o seguinte, é uma metáfora, é uma figura de linguagem que eu estou usando. Ela teve que enfrentar a guerra. Sim, eu estou usando uma figura de linguagem e a senhora está aplicando numa realidade própria. Né? Então é o seguinte, o que é preparar para a guerra? Gente, todo mundo sabe no Brasil que a possibilidade do desemprego é real. Então eu não posso, por exemplo, como eu falo, né? Eu não posso, por exemplo, fazer uma dívida para 20 anos, ou mesmo para 5 anos, que é financiar um carro, imaginando que eu não vou ser demitido. Então é nessa linguagem que eu estou usando. Agora, sair do Brasil e para qualquer outro lugar do mundo, né? Eu também imagino. Por exemplo, você não pode sair do Brasil, comprei a passagem, né? Comprei a passagem de ida e volta e reservei o hotel. Eu acho que é por isso que eu ainda nunca não pisei nem no Paraguai. Porque por mania de ter controle das coisas, né? Aí você imagina, você comprou a passagem de ida e volta,
e tem lá 7 dias reservado no hotel. Só que você não tem um cartão de crédito internacional, que você pode gastar 10, 20, 30, 40 mil reais. Não que você vai gastar. Mas se precisar gastar, você tem. Como eu não tenho esse cartão de crédito, né? Então eu não vou. Então, para mim, é uma forma de se preparar para a guerra. Né? Ou seja, eu não vou sair para fora de um país, né, sem ter esses requisitos básicos. E quantos casos a gente vê acontecer? Que o voo, né, foi cancelado, vários problemas que aconteceram, a pessoa está fora do país e agora está lá, né, desabrigada porque não planejou, né? Então é isso que eu falo de se preparar para a guerra, né? Então lançar o teu pão, se eu for desempregado, se eu ficar desempregado, por exemplo, eu fui num encontro de pastores e era um pastor coreano a falar, ele dizia, pastor acha que não vai ficar desempregado, que não vai morrer e que não vai ficar doente. Ele acha uma casta especial, né? Por exemplo, o pastor não recolhe INSS, ele recebe a congra da igreja, mas não recolhe INSS. Se não recolhe INSS, ele acha que não vai morrer, ele acha que não vai ficar doente, né? E aí quando acontece o quê? A família fica desamparada e ele começa a ter o quê? Né? Praticamente a ficar ali moribundo, mendigo, dependendo de misericórdia, de ajuda, né? Então para mim é irresponsabilidade, né? Como pastor que, né, recebia um dinheiro da igreja além da congra, né? Caso verídico, na nossa denominação, recebia um dinheiro da igreja como congra e um outro que era para ele recolher o INSS, não era salário. E por 4 anos ele ficou na igreja, ele incorporou aquele valor à parte que era para ele recolher o INSS, ele incorporou nos gastos dele, sem a mulher saber, e quando o conselho perguntava, não, estou recolhendo. Aí ele subiu no telhado da casa para consertar um vazamento, escorregou, virou, caiu. Aí morreu, lá no Nordeste. Aí, além da tristeza e tudo mais, passou o episódio, tá, agora vamos atrás das coisas, né? Que a vida continua. A mulher viúva com 4 crianças, isso é. Aí foi pegar os documentos para ir no INSS, pegar a pensão. Você recolheu o INSS? Não. A mulher ficou viúva, com 4 crianças, e a igreja tendo a obrigação de amparar? Bom, indiretamente sim, mas diretamente não, porque ele mentia para o conselho que estava recolhendo o INSS. Ah não, mas eu não podia, então por que você não fala para o conselho? Por que não resolver? Né? Então são sementes que a gente joga, irmãos e irmãs, que não dá para você depois ignorar o resultado, não dá, né? Então alguns sofrimentos que a gente vai administrar na vida, vai passar, irmãos, não podem ser consequências do quê? Do desleixo, né? Da falta de, não, mas eu não sabia. Não, sabia sim. Esse risco é claro, né? É claro que pode acontecer. Nós estamos sujeitos a ficar doente, nós estamos sujeitos a morrer, né? Nós estamos sujeitos a ficar desempregados, nós estamos sujeitos a ter uma crise econômica, né? Então, se você tem filho pequeno, se você paga aluguel, quer dizer, uma série de coisas, e são coisas práticas, irmãos e irmãs, né? E a questão da saúde, quando eu falei que o ser humano é, né, o nutricionista fala, o ser humano é o que ele come, né? Então eu fico pensando, né? Aquela ideia de que a Anice até briga comigo, pastor, o senhor não come? Você, não, eu como, mas assim, eu sou meio veiaco com comida, porque eu trabalho de segunda a segunda, não tem tempo para fazer exercício físico, para fazer caminhada, então eu tenho que cuidar onde? Naquilo que eu posso, né? Então é duro você parar uma refeição com vontade de comer mais, é muito difícil, mas o resultado final pode ser muito bom, né? Graças a Deus fui fazer lá uma bateria de exames, um monte, Praia Grande, para me dar posse, me revirou do avesso, né? E aí, com 51 anos, foi lá, fiz todos os exames, o médico olhou assim, caramba, você tá bom na fita, né? Pois é, né? Então são os resultados. Isso significa que eu não vou ficar doente, ou que eu não vou morrer, ou que eu não vou ter um AVC, um infarto, alguma coisa? Ué, todos nós estamos sujeitos, mas aquilo que compete a mim, eu procuro fazer, né?
eu procuro fazer. E se caso, eu brinco com o Alessandro, se caso o senhor me chamar, bater com as botas, né, você não vai ficar desamparada. Mas por que não vai? Porque para mim também era uma meta importante. Eu tenho 3 filhos, eu tenho uma esposa, né, eu tenho casa financiada. Então como é que funciona? Né? Não dá para eu reclamar de Deus, não, Senhor, eu morri com 51, agora que eu estava comendo. Não, morrer com qualquer idade, a gente não sabe. Né? A gente não sabe como é que será. Alguém tinha levantado a mão aí? Fala, Roberto. Às vezes a gente fala assim, as pessoas falam assim, eu já escutei falar de mim, né? Eu sou um pouco negativo. Não é que eu sou negativo, eu penso, igual o senhor falou, eu penso as 3 fases. Eu penso que vou guardar minha palavra para passear, vou pensar no pode ocorrer, né? Então eu sempre vou precavido. Essa é a minha. Às vezes falam que eu sou negativo, mas não é que eu sou negativo, é que eu sou muito precavido mesmo, né? E na questão de cor, eu acho assim, eu já fui sempre magrinho, né? Eu já vi na foto, já. E aí o que acontece? Às vezes falam que come e engorda. Eu não sou, a vida não está aqui de prova, eu não sou de comer muito. E faço caminhada com isso. Mas você não é gordinho. Eu te vi no casamento lá na foto, aí você era magrinho. Fala, Milton. Geraldo Vandré já dizia, né? Quem sabe faz na hora, não espera acontecer. É isso mesmo. É por aí mesmo. A gente tem que se dedicar em tudo. Pensar lá na frente. Eu tenho, e por ser pastor, eu tenho muitos exemplos de colegas, né, que envelheceram no ministério, né? E assim, a gente vê. Eu falo disso, irmãos e irmãs, eu falo disso no seminário. Tem vezes que eu paro da aula de teologia para dar aula sobre a vida prática. Porque da mesma forma que eu aprendi com um pastor que eu tenho grande admiração, no 4º ano do seminário, que era o último ano, tinha semana que ele parava para dar pastoral para a gente. E dizia assim, presbítero Marcos, vice-presidente do conselho, ele falou assim, olha, se você for pastorear, vocês que são jovens, estão se formando agora, se você for pastorear, por exemplo, 30 anos, de tempo integral, pela tradição da igreja que tem 120 anos, ele já dizia, se você vai pastorear de tempo integral, significa que você vai morar numa casa, que o conselho, se não tiver casa própria, conselho, a igreja, ele vai te pagar aluguel, porque você está a tempo integral. E assim há 120 anos. Ele vai te dar um aluguel. Se ele tem casa própria, se a igreja tem casa própria, você vai morar na casa pastoral, certo? Se você fizer isso por 30 anos, significa que você já é alguém privilegiado. Porque todo mundo que não tem casa própria tem que pagar aluguel. O pastor não tem. É pastor de tempo integral, então ele não vai pagar aluguel. Né? Sabe que o reverendo Uriel, se o senhor estiver assistindo aí, reverendo, que eu sei que volta e meia o senhor aparece, eu devo isso ao senhor, viu? E obrigado, louva a Deus pela sua vida. Ele dizia, então você está começando o ministério, vamos imaginar que você vai pagar R$500 de aluguel, mas você não vai pagar os R$500 de aluguel. Por quê? Porque a igreja vai te dar a casa. Por que não separar R$500 da sua congra, como se você estivesse pagando aluguel? Porque se você não fosse pastor, você não tinha que pagar aluguel. Né? Separa. Você separou? Não. Estou cansado de ver pastor, o cara recém-ordenado, ele vai lá financiar um carro de 60 meses sem entrada. Não, porque pastor tem que ter carro. Mas precisa ser esse carro, 70, 80 mil reais, que seria a futura casa dele. Aí o cara, desculpa a expressão, ele pastoreia 20, 30, 40 anos pastoreando, não tem uma casa para morar. Ele envelhece, tem que jubilar, ganha só o salário da igreja, e ele precisa pastorear até morrer, porque não tem outra fonte de renda a não ser aquela da igreja. E eu já vi muito, mas muito isso acontecer. E quando ele morre, a viúva não tem casa para morar. Porque ela morava na casa da igreja. Ou que era da casa da igreja, ou que a igreja pagava o aluguel. Percebe, gente? São sementes que foram lançadas. Foram sementes que foram lançadas. São sementes que foram lançadas, né? E ele ainda envelheceu. E os que morrem jovem? E os pastores que morrem jovem? Por exemplo, a reforma da Previdência. Até outro dia brincando com o Alessandro. Agora eu já posso morrer em paz. Que isso? Você é doido. Eu não tenho problema com a morte. Eu lido bem com ela. Lá em casa eu falo, tem a caixa preta. A caixa preta é onde tem todos os documentos. Eu falo, Alessandro, é ali. O dia que eu bater com a bota é lá que você tem que pegar. Por quê? Lá tem escritura que você tem que levar no banco, porque em 30 dias, né, o seguro que é pago para
quitar o apartamento. Então você já não vai ter mais que pagar apartamento, né? Aí agora a questão da reforma da Previdência. A mulher que fica viúva, não sei se vocês sabem disso, se a mulher que fica viúva, se ela não tiver 45 anos de idade, ela não vai receber a pensão do marido. Poucas pessoas sabem disso. Aí se ela tiver acima de 45 anos de idade, aí ela vai receber 50%. Então se você ganha 3 mil, e com 3 mil é para bancar tudo, se Deus te chamar para ter um encontro pessoal com ele, e você deixar a viúva, ela vai passar a receber 1.500. Aí você precisa fazer a pergunta: a minha esposa sobrevive com 1.500? Se a resposta for não, então você precisa agir. Percebe? Essa é uma decisão sua. Você precisa agir. Porque, vou reclamar do governo porque mudou. Não, é porque assim sempre foi. Não é não, Claudinei? É assim. O irmão é contador, sabe, né? No final do mês a conta precisa fechar. Se não fechar, você tem que agir. Não tem que agir? Tem que agir. Todo marido, toda mulher tem que ser um contador, né? Tem que ser. E aí para tudo na vida, né? Próximo texto. Olha só, esse texto eu gosto muito. 2 vão ler o Gênesis 37 e ao mesmo tempo o Gênesis 41. Gênesis 37, 2, quem vai ler? Pode ler, gente, por favor. E depois já o 41, 46. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bia e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e José trazia mais ofícios deles a seu pai. Pronto, então só é importante para dizer que José era um garoto de 17 anos, temente a Deus, e teve uma revelação, entendeu? E foi contar para o pai, problema de família, né? O pai achou aquilo um absurdo, os irmãos mais ainda venderam José como escravo, ok? A história você conhece. Agora vai ler o 41, por favor. No 41, no versículo 46. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Pronto, então é o seguinte, de 17 para 30 são 13 anos. Por 13 anos, a vida de José foi um caos. Viu, Leila? Um caos. Por causa dele? Não, olha só, por causa da revelação que ele teve do Senhor. Você vai reclamar da família que você nasceu? Não. Ele nasceu numa família que tinha um monte de irmão, gente ruim. Venderam ele como escravo. Agora você vai reclamar da família que tem? Não. Você tem que se preservar da família que você tem. Lembra que o exemplo que eu usei? Tem gente da família, é sangue seu, mas age de um jeito que você não concorda. Então você vai fazer o quê? Não age igual. Vai ser um exemplo para você. Assim eu não quero ser. Aquele pastor Cláudio Duarte, ele fala que o pai dele casou 8 vezes. Tem vários vídeos dele no YouTube que ele fala isso. E cada vez que ele casava, o pai machão levava os filhos. Teve 2 com a primeira, carregou. Foi com a segunda, teve mais 2, carregou. Foi com a terceira, teve mais 2, que tinha um monte de irmão, né? E aí ele via aquilo, era o drama. Quando começava a se acostumar, brigava, tal, separava. Aí ele fala disso, eu acho interessante. Ele fala assim, para mim, eu aprendi com os erros do meu pai, eu não quero ser assim. Porque ser assim sofre muito. Eu não quero ter a quantidade de filho que meu pai teve. Para colocar filho no mundo para sofrer? Não. Percebe, gente? Aprendendo com os erros da própria família. Né? Então José é vendido como escravo, vai trabalhar na casa de Potifar, a patroa dá em cima dele, ele não se aproveita, não é um padrão que eu quero para a minha vida. Então trabalha com um monte de gente, que todo mundo trai mulher, todo mundo trai mulher, você vai trair? Não é uma coisa que eu quero para a minha vida, eu não quero colher o fruto dessa escolha. Então vai ser um caos, até vai preso injustamente, fica 2 anos preso, até que de repente, aspas, a sorte muda. Ou seja, a semente, olha o título da nossa reflexão, continue a esperar pelo fruto da semente que você plantou. Ele esperou 13 anos, Milton. Uma hora essa semente vai produzir, não é possível. 13 anos, foi fácil? Não foi. Mas de repente, fez o quê? Chegou uma vez, agora mudou a sorte.
E aí começou a plantar o quê? Colher o quê? Os frutos das sementes, Marlene, que ele espalhou durante 13 anos. 13 anos. Aí eu pergunto para vocês, e o que foi feito dos irmãos dele? Uai, lê o resto da história. Quando a Bíblia vai dizer que ele vai ver, abaixo de Faraó, ele era o homem mais importante do Egito. E os irmãos? Todo mundo passando fome, e descobriu que no Egito é que tinha comida. Fizeram o quê? Foram para o Egito. E quando chegam no Egito, descobre quem é o poderoso lá? É o temente a Deus, né? Prudência, e não reclamar de Deus. Ah, Senhor, sou muito azarado. Ah, porque é isso e aquilo outro. Não, né? Ficar doente, morrer, passar dificuldade financeira, um filho com problema, marido ruim, mulher ruim, todas essas coisas a gente sabe que estar no mundo, estamos sujeitos a isso. Agora, a quantidade de esforço que eu vou ter para tentar evitar que isso aconteça comigo, isso é meu, isso é do ser humano, né? Isso é de cada um de nós. Josué 14, acho que é Marcos, né? Josué 14, versos 10 e 11. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Vocês já me ouviram citar esse texto aqui quantas vezes? Centenas, né? Que eu falo brincando nele. O Josué fala assim, ó, se tiver que deitar na rede agora para curtir a aposentadoria, né, Claudinei? Tô pronto. Tem a rede, final do mês o salário vai chegar, entendeu? Tem a casa, tô pronto. Mas se tiver que continuar trabalhando ainda, né, eu falo, é uma coisa que eu oro a Deus e trabalho para isso, né? E eu pretendo trabalhar até quando eu tiver vontade de trabalhar. Eu pretendo trabalhar. Enquanto o trabalho foi para mim um prazer, agora como professor, mesmo na rede pública, enquanto for um prazer, mas ter que trabalhar até morrer, porque não tem sustento, então, irmãos e irmãs, infelizmente é a realidade de muitas pessoas, né? Então, quando Josué fala, Milton, ó, eu estou aqui, eu estou pronto, o Senhor me conservou com 85 anos de idade, se tiver que sentar na rede aqui e curtir a aposentadoria, eu vou curtir, mas ó, a minha motivação, a minha alegria, a minha gratidão a Deus é tão grande, se tiver que trabalhar também eu estou pronto para trabalhar. Percebe alguém que tem saúde emocional, Magda? Você tem saúde emocional para dizer isso? E quantos estariam reclamando? Mas agora o senhor me dá essa casa? Que eu já estou com o pé na cova? Agora não adianta mais, vai ficar com meus filhos, meus netos. Não, chegou no tempo que tinha que chegar. É um homem que tem saúde emocional, ele esperou 45 anos por essa bênção. E esperou como? Deitado ali de braços cruzados, o senhor vai mandar aqui? Não, aguentando um povo ruim, gente reclamona a vida inteira, gente que duvidava de Deus, um monte de sinal e maravilha e milagre que Deus fez, que é aquele povo no deserto. Ora pois, Caleb estava lá também, Josué estava lá também, mas não fizeram as mesmas escolhas, Claudinei. Então, se na sua casa tem um monte de gente que reclama da vida, reclama de tudo, a escolha é sua, se você vai querer ser igual, né? Tem irmão que reclama, tem pai que reclama, tem mãe que reclama, a vida toda, nada tá bom. Você vai escolher se você quer imitá-los ou não. Tem uma arma na cabeça, você tem que ser igual? Não, né? E a palavra de Deus é que nos ajuda a isso. Quando o pastor Cláudio Duarte então fala isso, olha, foi na palavra que eu percebi que isso não é um modelo de Deus para o casamento, para a família, para ter filho. Não quero isso para a minha vida não, né? Então é uma escolha que você precisa fazer. E essa escolha a gente está figurando aí na semente que é distribuída, na semente que é jogada. Números 13, quem vai ler? Números 13 e depois Números 14. Números 13 é 1 e 2, o 30, e Números 14, verso 8.
Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E o 30? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ok, um minutinho. Então é o seguinte, Jesus contou muito mais tempo depois a parábola dos talentos. Deu 5 para o Milton, 3 para o Denilson e 1 para mim. O Milton foi lá rapidamente, trabalhou e tal, multiplicou. O senhor está aqui, ó. As outras 5. Denilson a mesma coisa. Não é 2, né? 3, 5, 2 e 1. Denilson a mesma coisa. Foi lá, pá, multiplicou. O senhor está aqui. Aí chegou a minha vez, que eu tive uns talentos, eu já tenho uma bronca com Deus. Ô Deus, por que o senhor deu 5 para o Milton? Por que o senhor deu 2 para o Denilson? Ué, eu sou menor que eles, eu valho menos? Por que o senhor deu 1 para mim? Gente, tem gente que passa a vida fazendo isso. Jesus conta essa parábola para dizer o seguinte: olha, o que te compete? Você tem um talento? Vai à luta, irmão. Vai à luta. Sabe? Trabalhe. Tem gente que passa a vida olhando a vida do outro. Por que o outro tem? Por que o outro não tem? Por que é assim com ele? Por que não é? É a parábola que Jesus contou. Bom, aqui o Caleb está no meio de quem? São 12 espias. Caleb é um deles. Cada um recebeu uma semente. Vamos usar a mesma figura de linguagem? Cada um recebeu uma semente. Gente, cada um recebeu uma. A questão é, como é que cada um plantou a sua? 11 jogaram a semente aonde? No vaso da dúvida, da incredulidade. Essa semente não vai dar certo. Não, essa semente aqui não vai dar certo. Não, jogaram a semente aonde? No vaso da dúvida, da incredulidade. Não, Senhor, não, essa terra não pode ser nossa não. O Caleb faz o quê? Não vou colocar minha semente aí. Coloca a semente aonde? Na fé, na esperança, na confiança no Senhor. E portanto, qual semente produziu, Liliane? A de Caleb, olha. E por quê? Por razões óbvias. Agiu diferente, confiou no Senhor, esperou no Senhor. E depois no final, não pode dizer que Caleb teve sorte. Não, atitude. Caleb teve atitude. E diferente dos seus primos, viu? Aprendeu com os defeitos, com os erros dos primos. E não os imitou. Se tivesse imitado, aonde teria terminado o Caleb, gente? Deitado na rede lá, aos 85 anos? Aposentado, e falou, maravilha, né? O tio do Zap, nós sabe o tio do Zap? Deitado na rede ali, só mandando Zap, né? Pro neto, pro sobrinho, pra tia, e pra avó, e não sei o que, só ele trabalhou para aquilo, né? Fez as escolhas certas. Se Caleb tivesse usado o exemplo dos primos, teria terminado no deserto, morto como os 11 que lá terminaram. Percebe? Naquilo que depende de você, não adianta você reclamar para Deus. Se depende de você, é você que tem que fazer, né? Números 14, verso 8. Exatamente. Se o Senhor se agradar de nós. Então é o seguinte, como é que a gente ora? Senhor, me dá a oportunidade de receber uma semente. E isso eu não tenho dúvida, irmãos e irmãs. A Bíblia fala isso há muito tempo. Que o sol nasce para todos, justos e injustos. Então a gente clama a Deus para nos colocar uma semente na mão. Aí quando Ele colocar, bom, agora quem vai cuidar disso? Quem vai plantar? Quem vai atrás? É a gente, né? Então orar a Deus para pedir oportunidade, para Deus nos dar oportunidade, né? Dá, Senhor, abençoa, abre caminho, abre porta, né? Porque quando a porta abrir, quem tem que marchar? É a gente, ué. Cai para dentro, como fala o corintiano, e ainda que não sou, né? Cai para dentro. É a sua hora. Chegou a sua vez de fazer, né? Vamos terminar? Voltando então para o nosso texto lá,
o que a gente encontra de Paulo é exatamente, Roberto, essa saúde emocional de um homem maduro, de um homem que está interpretando adequadamente a causa da sua prisão, porque era um risco que ele tinha. É um risco. Imagina, eu saio daqui e vou lá para a China pregar o evangelho, para ser missionário, certo? Bom, a primeira coisa que eu tenho que contar, a possibilidade de ser preso e morto é praticamente certa. Bom, então, se eu não quero morrer, se eu não estou preparado para enfrentar uma situação dessa, né, eu não vou. Né? Ah, mas eu tinha um colega, né? Ele falava assim: se Deus me chamar para tal igreja, eu não vou não. Né? Eu falei: como assim? Deus está chamando, você não vai? Não, se Deus chamar, eu não vou. Agora, se Ele mandar, não tem jeito. Ele fazia uma brincadeira com os dois verbos, né? E o verbo imperativo é quando Deus manda. Então, da minha própria escolha, eu jamais vou para a China pregar o evangelho. Eu não quero morrer, eu gosto, vocês sabem que eu quero viver até os 250, né? Então é claro que eu não vou. Agora, se Deus mandar, não tem jeito. O imperativo é vai, faze, agora, né? Eu te ordeno, eu determino. Percebe? Agora, enquanto Ele não manda, a gente vai administrando conforme as escolhas que cada um acha que deve fazer. Então, vamos terminar? Então, Paulo está preso depois dos 60 anos, já idoso para a sua época, né? E aquela prisão ainda o leva a admoestar e fortalecer, Magda, qual que ele vai, as palavras que ele vai usar para fortalecer o jovem que está começando a carreira. Imagina Paulo frustrado, completamente frustrado na sua fé ainda inconstante, dizendo assim: olha, ô garoto, olha, eu se eu fosse você, abandonava enquanto é tempo. Você é louco? Não vai não. Você é pastor, você está maluco? Você quer terminar que nem eu, preso? Percebe? Paulo vai falar isso? Não. Então ele não está preso porque foi um acidente de percurso. Não, ele sabia que a prisão lhe aguardava. Aliás, como todos terminavam do mesmo jeito que naquele tempo pregava o evangelho. Então olha as palavras lindas que esse homem vai usar, Mídia, para incentivar o jovem que está começando no ministério. Olha só: por esta razão, verso 6, por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom, ou seja, olha, tenha plena convicção do teu chamado. Plena convicção, para quando ficar difícil, você não cair em dúvida, e a dúvida não te sufocar, né? 7, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia. Sabe covardia? Quando a coisa, não, eu vou vazar, né? Covardia, mas de poder, de amor, de moderação. A moderação é assim, é ser moderado mesmo. Tem coisa que você sabe que não deve fazer, não faça. Ah, não sabia. Não, sabia sim. Sabia. Então vai, moderar, não faça. Tem semente que você não deve plantar. Tem semente que você não deve plantar. Diz que a primeira coisa que o nordestino aprende na sua terra, quando nasce, é a mandioca que pode comer e a mandioca que não pode comer. Você sabe que tem mandioca que mata. E lá no Nordeste é muito comum. A primeira coisa que ele aprende é a mandioca que pode comer, e não a mandioca brava. Né? Então, quanto mais cedo você aprender a ser moderado nas suas escolhas, melhor é, né? Porque moderação poderá salvar a vida. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do quê? Olha, do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Ou seja, a vocação é santa. Mesmo que quando Deus chama pessoas para passar dificuldades, problemas, o missionário que vai sofrer em vários lugares do mundo, mesmo o sofrimento não vai profanar, Liliane, a vocação, porque Paulo fala, a vocação é santa, em qualquer situação a vocação é santa. Não há situação que a vocação não é santa, não, toda situação a vocação é santa. E quem é chamado precisa ter plena convicção de que a vocação é santa. Porque quando ficar difícil, para ele não mudar de ideia, né? Lá no final, gente, verso 12. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, olha só, não me envergonho
porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Por isso que quando eu li, eu chamei atenção para o verso, a palavra letra maiúscula, qual que é o dia? Paulo está enfrentando aquilo porque ele aguarda o tribunal de Deus, e ele tem certeza que no dia do tribunal de Deus, ele fala: vinde bendito de meu Pai, recebei por herança o reino de Deus que vos está preparado, né? Então é isso. Aliás, as mensagens que eu tenho pregado aqui, vocês sabem, né? Já desde que cheguei, né? Ainda que esteja fora de moda, né? Nós não podemos nos deixar a peteca cair acerca do fundamento básico e máximo da nossa fé, né? Sim, nós vamos comparecer, Leila, perante o tribunal de Deus. Se com 50, ou 90, ou 120, ou 250, nós vamos permanecer. Nós vamos comparecer no tribunal de Deus. Quinta-feira, aqui na igreja, no feriado, falando com a irmã da igreja, né? E ela falando de alguém da família, porque não quer saber de Deus, não quer saber de ir para a igreja. Eu falei para ela assim: então usa um método diferente. Se você concordar, usa o método que minha mãe usava, né? O método que minha mãe usava: tá bom, não quer ir não? Não quer se apegar com Deus? Tá bom, eu quero ver o dia que você bater as botas. Você vai enfrentar o capeta. Que isso? Mas você vai enfrentar o capeta. Você vai enfrentar o diabo. É isso que você quer? Aí vai, você está correndo para a igreja. A Júlia estava lá orando. E às vezes tem menos gente de casa, não quer saber. Tá bom, não quer saber? Então se prepara, viu? Você bater a bota agora, você sabe para onde você vai? Né? Os nossos antigos evangelizavam a gente assim. Passou aí com seus filhos, os dois mais velhos, cada um está num canto lá, tem temor a Deus, mas não quer saber de igreja, tá bom? Você está pleno convicto do que você está fazendo? Hoje é bonito, jovem, né? Jovem e tal. Você sabe, Deus vai te chamar amanhã? Se te chamar, você está pronto? Sabe? É isso, né? Então Paulo fala: eu tenho plena convicção em quem eu creio, e essa prisão é para a glória de Deus. Uma prisão para a glória de Deus. Deixa eu ver aqui. Os textos que passei já foram todos lidos, né? E no verso 14, o último versículo, já passamos 5 minutos. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Qual que é esse bom depósito? Que falei, a plena convicção de que a nossa pátria não é aqui, né? A nossa pátria é a pátria celestial. Então, ela que deve ser o juiz das nossas escolhas enquanto nós estivermos aqui neste mundo. Que Deus, então, assim, irmãos e irmãs, nos abençoe, nos dando condições e sabedoria para gestar ou fazer a gestão, né, da nossa vida naquilo que compete a cada um de nós fazer. Vamos orar? Damos-te graças, Senhor, por esse tempo que passamos na Tua presença. Rogamos-te, Senhor, sabedoria, prudência, discernimento, para que possamos adquirir, ó Pai, a cada dia a mente de Cristo. Seja conosco, ó Pai, na iluminação da Tua palavra, no poder do Teu Santo Espírito, para que possamos caminhar, ó Pai, de acordo com aquilo que temos aprendido do Senhor. Leva-nos de volta para os nossos lares, guardado no Teu santo cuidado. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.